Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo anterior, fizemos uma descoberta interessante. Descobrimos que o Pentateuco não foi escrito por uma única mão, mas tecido a partir de pelo menos 4 grandes tradições: o contador de histórias Javista, o teólogo Eloísta, o pregador deuteronomista e o arquiteto sacerdotal. Essa descoberta resolveu o mistério dos 2 relatos da criação no Gênesis. Mas resolver um mistério muitas vezes abre a porta para outro ainda maior. Agora que sabemos quem escreveu, precisamos encarar de frente o que foi escrito. E o que lemos nos choca. Lemos que a Terra foi criada antes do Sol, que a luz existia antes das estrelas, que havia uma abóbada sólida, um firmamento de bronze fundido no céu, segurando um oceano de águas superiores. Lemos que a terra está parada, firme sobre os pilares e alicerces. E aqui, a mente do século XXI grita: isso está errado. A ciência já provou que não é assim. Como a palavra de Deus pode conter erros científicos tão básicos? Essa é talvez a maior crise de fé para muitas pessoas que leem a Bíblia hoje. E hoje nós não vamos fugir dela, vamos encará-la de frente. A verdade é que a Bíblia não está errada sobre a ciência. Ela simplesmente não está falando sobre a nossa ciência. Tentar ler o Gênesis como um livro de cosmologia moderna é como tentar usar um poema de amor para consertar o motor de um carro. Você não vai consertar o motor e ainda vai estragar o poema. Para entender Gênesis, precisamos fazer uma viagem no tempo. Precisamos tirar nossos óculos do século XXI e tentar enxergar o universo com os olhos de um hebreu de 3.000 anos atrás. Como eles imaginavam o cosmos? Baseados no que viam e no que as culturas ao redor diziam. Eles viam a Terra como um disco plano, talvez circular. Esse disco estava assentado sobre pilares, fincados no grande abismo de águas primordiais, o Terrom. Acima da terra havia uma grande cúpula, uma abóbada sólida como metal polido, o Ráquia, o firmamento. Essa cúpula separava o nosso mundo das águas de cima. Eram essas águas que, segundo eles, caíam quando Deus abria as comportas do céu para fazer chover. O Sol, a Lua e as estrelas não eram esferas gigantes de gás a anos-luz de distância. Eram luzeiros fixados nesta abóbada, que se moviam em trajetórias perfeitas. É uma visão estranha para nós, mas para eles era o modelo científico mais avançado da época. E é aqui que a genialidade da inspiração divina se revela. Deus não deu aos autores bíblicos uma aula de astrofísica. Isso teria sido incompreensível e inútil para eles. Em vez disso, Deus usou a ciência que eles já conheciam como o veículo, a embalagem para entregar uma mensagem teológica eterna e revolucionária. O que o Gênesis está fazendo não é ciência, é polêmica. É um manifesto teológico contra as religiões pagãs que cercavam Israel. Pensemos no épico da criação babilônico, o Enuma Elish. Nele, o mundo é criado a partir de uma guerra violenta e caótica entre os deuses. O deus Marduk mata a deusa dragão Tiamat, que personifica o oceano salgado, e divide seu cadáver em 2 para criar o céu e a terra. É um universo nascido da violência, do caos e da morte. Agora, olhe para Gênesis 1. O que acontece com o grande abismo aquático, o Terrom? A palavra hebraica para Tiamat? Ele não é um dragão a ser morto. É apenas água. Uma criatura passiva que obedece mansa e imediatamente à palavra criadora de Deus. O que acontece com o Sol, a Lua e as estrelas, que os babilônios e os egípcios adoravam como deuses poderosos? Em Gênesis, eles são rebaixados. Eles não são deuses. São meras lâmpadas, luzeiros pendurados no firmamento para uma função prática: marcar o tempo, as estações, os dias para as festas.
Eles não governam o nosso destino, eles servem a humanidade. Percebem a revolução? Gênesis está sistematicamente pegando todos os elementos que os pagãos adoravam como divindades, o mar, o céu, o sol, a lua, certos animais, e dizendo: isso não é um Deus, isso é uma criatura. E o Criador é um só. É bom e está totalmente no controle. A mensagem não está na forma da cúpula celeste. A mensagem é: o universo não é um caos de forças em guerra, mas a obra de arte ordenada e boa de um único Deus amoroso. E essa verdade não envelhece. Com essa chave, vamos agora decifrar as outras supostas contradições. Por que a luz é criada no primeiro dia e o sol só no quarto? Bom, porque o autor não está escrevendo um relatório de laboratório. Ele está compondo um poema litúrgico. A estrutura dos 7 dias é uma obra de arte teológica. Os 3 primeiros dias, Deus separa luz das trevas, águas de cima das águas de baixo, terra do mar. Nos 3 dias seguintes, Deus preenche os espaços que criou, luzeiros no céu, peixes e aves nas águas e no ar, animais e homem na terra. O ponto não é a cronologia, é a ordem, a soberania de Deus sobre o caos. A luz não é um Deus, é uma criatura. O sol não é um Deus, é só o cabide, onde Deus pendurou a luz para o nosso dia. E os dias? São dias literais de 24 horas? A palavra hebraica usada é yom, que significa dia. E sim, o autor provavelmente estava pensando em dias literais, mas ele não estava escrevendo um diário da criação. Ele estava usando a semana de trabalho humana como uma moldura para ensinar que a criação culmina no sábado, o Shabat, o dia do descanso e do relacionamento com Deus. Tentar encaixar eras geológicas nos 7 dias é forçar o texto a ser algo que ele nunca quis ser. A verdade não é sobre a duração, mas sobre o destino. Fomos criados para a comunhão com Deus. Agora, vamos às contradições internas. O texto diz que Deus criou o mundo a partir do nada, como lemos em Macabeus. Mas no livro da sabedoria diz que ele criou o mundo da matéria informe. É uma contradição? Não, é um processo. O ato primordial de Deus é criar a própria existência a partir do nada, ex nihilo. E a partir dessa matéria informe, que ele mesmo criou, então ele molda e ordena o universo. É como um escultor que primeiro cria o bloco de mármore do nada e depois esculpe a estátua a partir do bloco. As duas afirmações são verdadeiras em diferentes estágios do processo criativo. E a questão de Deus criar sozinho, ou com a ajuda da sabedoria ou do verbo, como vemos em Provérbios e em João? Para nós cristãos, isso não é uma contradição, é a revelação de um mistério. É um vislumbre da Santíssima Trindade. O único Deus não é um ser solitário. Ele é uma comunhão de amor. Pai, Filho, que é o Verbo, a sabedoria eterna, e Espírito Santo. A criação é obra do único Deus que age eternamente através do Filho no poder do Espírito Santo. É uma sinfonia, não um solo. E quando a Bíblia diz que a terra durará para sempre, mas depois diz que os céus e a terra passarão. Outra vez, não é aniquilação, é transformação. O Apocalipse nos fala de um novo céu e de uma nova terra. A criação atual, marcada pelo pecado, passará, não para ser destruída, mas para ser purificada e glorificada. É como a lagarta que morre no casulo para renascer como uma borboleta. A promessa de que a terra é para sempre se cumpre nessa nova criação glorificada. E finalmente, a questão mais humana. O Deus que tudo sabe, mas que parece não saber das coisas. Ele pergunta a Adão: onde você está? Ele desce para ver o que está acontecendo em Sodoma. Ele testa Abraão para saber se ele é fiel. Isso não diminui a Deus? De nenhuma forma. Isso revela o coração de Deus. É o que chamamos de antropomorfismo.
É o autor sagrado, especialmente o javista, usando uma linguagem humana para descrever uma realidade divina. Quando Deus pergunta: onde você está? Não é uma pergunta de geografia, é uma pergunta de relacionamento. É a voz de um pai de coração partido, buscando o filho que se escondeu. É um convite à confissão, não um sinal de ignorância. Deus se rebaixa à nossa linguagem para que possamos entender, ainda que de forma imperfeita, o seu amor e a sua dor. No vídeo de hoje, então, descobrimos que a Bíblia não tem medo da verdade e que nós também não podemos ter medo. O choque entre a fé e a ciência só existe quando temos uma fé infantil ou uma ciência arrogante. Muito obrigado por sua coragem de continuar neste caminho. Se este vídeo iluminou sua forma de ler a Bíblia, compartilhe essa luz e nos vemos na próxima etapa. Fiquem com Deus.